Paz do Senhor Jesus, a todos os irmãos, amém? Aqui é o Agnaldo. Meu irmão, estou fazendo esse vídeo aqui para os irmãos do grupo, tá bom? Os irmãos do grupo do WhatsApp, do grupo lá que nós montamos lá, Papo de Deus, Salvação e Teologia, amém? É o grupo lá que nós montamos lá, irmão. O intuito do grupo é para nós estudarmos a palavra de Deus, não é? Estudar a Bíblia, não é? Certo é, meus irmãos, que hoje nós vivemos num mundo de muitos falsos profetas, né? Muitas pessoas usando a Bíblia para enganar as pessoas, né? E a palavra de Deus diz que o meu povo ele perece por falta de entendimento, né? E a palavra também diz assim: conhecereis a verdade vos libertará, né? É necessário, irmão, é necessário, minha irmã, que nós conhecemos a verdade da palavra de Deus, a verdade da Bíblia, pura e simples, para que ninguém nos engane, não é? Quantas pessoas estão aí na rede social aí, postando coisa da Bíblia que não é verdade, postando mentira, né? Postando heresia. O que mais tem hoje em dia dentro das igrejas são heresias da palavra do Senhor, não é verdade? E o intuito desse grupo, meu irmão, é para que nós podemos aprender a palavra de Deus. Não vídeos de YouTube, não. Nada de vídeos de YouTube, não. Nós vamos sentar, pegar a Bíblia e aprender a palavra de Deus. Eu vou postar um tema e nós vamos estudar o tema. Eu, você na sua casa, eu na minha, o tema bíblico ali com os textos, tudo bonitinho. O que nós não estiver entendendo, nós vamos debater, conversar entre nós, para nós aprender o que a Bíblia está querendo dizer, né? Nós temos que conhecer a verdade, né? Não ficar acreditando em fábulas, né? Comichão nos ouvidos. A Bíblia diz que ia chegar um tempo que as pessoas vão ter comichões nos ouvidos, ouvindo fábulas, né? Mentira, né? E o intuito desse grupo é isso, para nós aprender a Bíblia. Eu ia começar, irmão, postando, fazendo estudo do Sermão do Monte e outras coisas, né, outros estudos, mas teve uns 3 irmãos aí que eles me perguntaram sobre escatologia, sobre Apocalipse 13, Apocalipse 17, né? Então teve uns 2, 3 irmãos aí que nós quer aprender a poder interpretar o texto de Apocalipse, né? Que é um texto muito rico, né? Da escatologia, né? Escatologia é um dos temas mais difíceis na Bíblia, para você entender que tem muita analogia, muitas coisas, né? Muitos animais, muitos seres, né? Angelicais que a gente só vai entender se a gente for fazer um estudo a fundo ali dentro da Bíblia, né? Dentro da Bíblia aí nós vamos entender. Então teve 3 pessoas aqui já que me pediram para me esclarecer sobre escatologia. Então nós vamos começar a estudar escatologia, tá bom? E eu vou postar aí no grupo escatologia 1, escatologia 2, escatologia 3. Nós vamos aprender tudo sobre escatologia. E não vai ter problema nenhum se algum de vocês pensar diferente do que vai ser postado no estudo. Vai ser estudo bíblico, com vários textos, com vários textos ali para nós aprender. E não vai ter problema nenhum de alguém aqui pensar diferente do estudo aqui, do que nós vai falar. E é por isso que nós estamos aqui, nós temos que conversar, né, entender, porque tem pessoas que vão entender a escatologia de um jeito e tem pessoas que entendem a escatologia de outro, a Bíblia de um jeito e a Bíblia de outro. E isso é normal, né? Isso é normal dentro do estudo da Bíblia, isso é normal. Por isso que nós temos que ter a mente aberta. Nós, como estudiosos da Bíblia, nós não temos que formar uma opinião só nossa. Nós temos que estar abertos para as outras opiniões, porque nós vamos aprendendo um com o outro, né? Eu não sei tudo e você também não sabe tudo. Então, você pode me ensinar, eu também posso te ensinar. Eu posso te mostrar alguma coisa dentro de um texto que você não enxergou. Eu posso fazer com que você enxergue através do Espírito Santo, né? E é para isso que é o estudo da Bíblia, né? É a união, a comunhão entre os irmãos para nós aprendermos, né?
sobre a palavra de Deus. Então, como está vendo aí esses pedidos sobre escatologia, então eu vou começar, né, postando escatologia. Talvez amanhã eu já posto o primeiro estudo, tá? Eu estou preparando ele aqui bonitinho, estou corrigindo aqui para ver se tem algum erro né, de gramática ou algum texto errado aqui. Então isso leva um tempinho, eu estou preparando aqui. Aí talvez amanhã eu consiga postar aí no grupo, no WhatsApp, a escatologia 1, onde nós vamos aprender sobre a escatologia e as posições escatológicas. Nós vamos entender o que é escatologia, qual a posição escatológica, né? Que nós vamos entender escatom em grego quer dizer extremidade ou final, né? Então tem tudo isso aí do grego, nós vamos aprender as posições, né? Que quer dizer o que quer dizer, né? Vamos falar de escatologia e falar do fim, né? Então nós vamos falar sobre escatologia, nós vamos falar sobre as posições, nós vamos falar sobre o fim, porque o livro de Apocalipse, meu irmão, é da escatologia, o livro mais comumente usado para sua análise e justamente o último do Novo Testamento, que é Apocalipse, né? Então é um livro muito abrangente, muito difícil de nós entendermos, porém existem vários aspectos, né, complementares no Antigo Testamento, né? Escatologia é o estudo do que foi revelado pela Bíblia sobre o plano eterno de Deus e o seu fim na Terra. Isso é escatologia. Então é isso que nós vamos aprender através da escatologia. A ênfase da escatologia é geralmente no período do arrebatamento, na ressurreição, da grande tribulação, da volta de Cristo, do milênio e do juízo final, não é? Todos esses aspectos serão explicados, né, posteriormente em nosso estudo. Então tudo isso que eu falei vai ser explicado posteriormente no nosso estudo, assim como outras áreas da teologia. A escatologia é bastante complexa, não é verdade? E não há consenso entre todos. Isso faz com que muitos considerem seu estudo de importância secundária, mas essa é uma visão equivocada. Ele é tão importante quanto todas as outras áreas da teologia. O objetivo do estudo da escatologia pelos crentes: oferecer alegria em meio à aflição. Esse é o objetivo do estudo da escatologia pelos crentes: oferecer alegria em meio às aflições, como diz lá em 2 Coríntios 4,17 e 1 Tessalonicenses 4,18. Também encorajar a viver em santidade, como diz 1 João 3,3. Ajudar no ensino e na correção dos crentes, já que faz parte das Escrituras, como diz lá em 2 Timóteo 3,16 e 17. Amém? Fornecer também informações sobre a vida futura, como diz lá em 2 Coríntios 5,8. O estudo pode se concentrar em várias linhas, a saber, o futuro do indivíduo versus o futuro do planeta, o futuro da igreja versus o futuro de Israel, o futuro dos salvos versus o futuro dos gentios. Amém? Então é tudo isso que nós vamos aprender sobre a escatologia a partir de amanhã. Amanhã eu vou postar o conteúdo. Você que pode, tira xerox, faz uma apostilha. Amém? Faça uma apostilha do conteúdo que eu vou mandar no grupo para você estudar, riscar. Pega a sua Bíblia, senta aí no seu cantinho separadinho. Você quer aprender de escatologia? Desliga o celular, desliga a rede social, pega o caderno, a caneta, pega aí a sua apostila que eu vou postar aí, você imprime e você vai estudando direitinho, marcando na sua Bíblia. Pega 2 Bíblias no mínimo, tem que ter 2 Bíblias para você fazer um bom estudo. Você tem que ter 2 Bíblias diferentes, no máximo 3, 4. Quanto mais Bíblia você tiver, melhor você vai entender o estudo da palavra de Deus. Amém? Então você pega aí o seu caderno, sua caneta bonitinha, fica aí. Eu vou postar talvez amanhã a apostila da escatologia parte 1. Você imprime, estuda. Qualquer dúvida,
posta no grupo, amém? Posta aí no grupo do WhatsApp, que nós vamos trabalhar sobre a sua dúvida na Bíblia, biblicamente, não é pensamento humano, é o que a Bíblia diz. Nós vamos interpretar o texto com o seu contexto, amém? Porque a regra da hermenêutica é: um texto fora de contexto vira pretexto para heresia. E é o que mais está tendo hoje dentro das igrejas, heresia. Porque a pessoa pega um texto fora de um contexto e faz aquela lavagem cerebral, faz aquela salada de fruta na igreja e não prega a palavra. Amém? Então nós vamos aprender isso aí. Primeira, escatologia parte 1. Depois escatologia parte 2. Depois escatologia parte 3. Isso é estudo, irmão, para mais de um ano, tá? Isso é estudo para você estudar direitinho, bonitinho, para você entender. Vai levar 1 ano e meio para você estudar essas 3 escatologias, tá? É um estudo de bacharel em teologia, amém? É um estudo de bacharel em teologia. Não é um estudo pequeno, não. É um estudo grande, amplo. Você vai levar 1 ano e meio quase para poder estudar certinho aí. Mas como nós vamos estar aqui juntos, nós vamos estudar um pouquinho mais rápido, debater alguns pontos principais sobre a escatologia, e você vai aprender a interpretar o livro de Apocalipse certinho, como o texto está dizendo, ou então da maneira que você acha. A gente temos que interpretar a Bíblia da maneira que a Bíblia diz, não da maneira que nós achamos, né? Existe na regra da escatologia, existe a exegese. A exegese é o que? Você interpreta o texto conforme o texto está falando. Você interpreta o texto corretamente. E também existe a exegese. O que é a exegese? É você colocar no texto aquilo que você acha que o texto tem que dizer. Olha que diferente. A exegese interpreta o texto corretamente como o texto está dizendo, e a exegese, você coloca o seu pensamento no texto. Você coloca na Bíblia aquilo que você acha que a Bíblia tem que dizer, mas na verdade ela não está dizendo, não é? Quer ver, as pessoas fazem uma exegese da Bíblia. Tem um texto onde fala assim, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome eu lhe habitarei, não é verdade? Tem esse texto. As pessoas fazem uma exegese desse texto, falando que o texto ali está dizendo que é Jesus. Onde tiver 2 ou 3 falando Jesus, Jesus está ali. Só que aquele texto não é isso. Está falando sobre brigas, sobre confusões, sobre contenda entre os diáconos dentro da igreja. Você pode interpretar o texto com o contexto lá dessa mensagem, que você vai ver que o texto não está falando de Jesus, mas está falando de briga dentro da igreja, de contenda entre os líderes da igreja. Outra exegese, né, que as pessoas fazem dentro da Bíblia é o texto onde fala assim: o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é Satanás. Só essa aí é uma exegese. Esse ladrão do texto não é o diabo. Esse ladrão de texto, Jesus está falando dos falsos mestres, dos falsos doutores, dos falsos pastores dentro da igreja, que vem para roubar o seu dinheiro, vem para matar a sua fé e destruir a sua salvação. Então ali, esse texto que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, não tem nada a ver com o diabo, tem a ver com o falso mestre, os falsos profetas dentro das igrejas, que é o que mais tem hoje. Amém? E fora outros montes, tem texto que a pessoa fala assim: e Elias foi arrebatado pelo uma carruagem de fogo. Não foi. Elias foi arrebatado pelo rei de moinho. Elias não foi arrebatado pela carruagem de fogo. É só você ler o texto lá corretamente. Então nós vamos aprender a fazer uma exegese correta do texto e não uma exegese. Amém? Então nós vamos aprender a partir de amanhã, se tudo der certo, a escatologia primeiro, tá bom? Aí depois eu vou para outros cantos da Bíblia. Vamos estudar a Bíblia. Tem estudo aqui para nós estudar várias passagens da Bíblia, amém? Então fique atento, fique ligado. Você que pode, convida mais amigos seus para participar desse grupo, pessoas que dentro da sua igreja que quer aprender a Bíblia, que quer aprender a interpretar a Bíblia, convida mais eles, adiciona eles aí no grupo. Quanto mais pessoas tiver no grupo é melhor, tá bom? Você que tem interesse, você tem algum parente, algum amigo que tem interesse de estudar a Bíblia, adiciona ele no grupo aí, tá bom? Papo de Deus, tá bom? Que nós vamos
aprender muito a partir de amanhã, amém? Deus abençoe a vida de todos vocês, um forte abraço e até amanhã, se assim Deus permitir, tá bom? Deus abençoe.